Você já deve ter visto alguma notícia como: o número de leilões de imóveis dispara no Brasil. Fique rico com os leilões de imóveis. Bancos acumulam um estoque bilionário de imóveis. Imóveis de leilão com até 90% de desconto. Ou até mesmo imóveis de leilão a partir de R$ 0 como lance inicial. Então hoje vamos falar sobre os principais motivos dessa disparada dos leilões de imóveis aqui no Brasil. Quais são as principais causas disso? Meu nome é Mário Guarim, eu sou advogado e corretor de imóveis, estou sempre trazendo conteúdos aqui nesse canal sobre leilões de imóveis, então se você tem interesse no tema, já se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos começar. Bom, compartilhei a tela aqui com vocês, pessoal, de algumas notícias que a gente anda vendo bastante por aí sobre leilões de imóveis, como essa. Número de leilões imobiliários dispara no Brasil e deve continuar crescendo. O volume de leilões aumentou 86% em 2024 e deve crescer 70% em 2025, segundo a plataforma Superbid. Então, por que tem todo esse aumento? Por que está havendo todo esse aumento no número dos leilões de imóveis, né? Aqui também outra notícia. 2025 será o ano de ficar rico com leilões. Leilões de imóveis, claro. O ano de 2025 se desenha como um marco para o mercado imobiliário, com as previsões de aumento significativo nos leilões de imóveis. Essa tendência está sendo impulsionada por uma combinação de fatores econômicos e sociais que afetam tanto proprietários quanto compradores. Com a superação parcial dos desafios econômicos enfrentados em anos anteriores, muitos imóveis que estavam em espera começam a entrar no mercado. Será? Será que é só dos anos anteriores? Ou até também essa notícia, né? Bancos acumulam estoque bilionário de imóveis retomados, porque o banco está acumulando esse estoque bilionário de imóveis. Bom, pessoal, a principal causa, meio que parece um pouco óbvia, né? É o inadimplemento. As pessoas estão deixando de pagar o financiamento imobiliário, né? Grande parte desses imóveis retomados pelo banco é por causa de financiamento imobiliário. O banco fez o financiamento imobiliário da pessoa ali, a pessoa, por algum motivo ali, deixou de pagar as parcelas do financiamento, então o banco retoma esse imóvel, né? Ele consolida a propriedade desse imóvel e esse imóvel vai para leilão, né? Vai para o primeiro leilão, segundo leilão, né? É averbado na matrícula desses leilões e depois o banco continua tentando vender esse imóvel caso ele não seja vendido nem no primeiro nem no segundo leilão. O banco continua tentando vender esse imóvel através de leilões, né? De leiloeiros oficiais. No caso da Caixa Econômica Federal, ela tenta vender por ela mesma, né, no site da própria Caixa, mas também, digamos que o pessoal costuma chamar que é leilão também, né? Tanto os que vão para o site do leiloeiro, como os da Caixa também, né? No termo popular, o pessoal acaba chamando de leilão, mas na verdade é uma compra direta ali, você está comprando diretamente pelo banco, tá? Diretamente do banco aquele imóvel. Então a grande parte desses imóveis que estão indo a leilão é por causa de financiamento bancário, né? De alienação fiduciária, tá? A pessoa, quando ela compra o imóvel e ela faz alienação fiduciária, ela deixa o imóvel ali para o banco, então ela ainda não é proprietária daquele imóvel. Ela só passa a ser proprietária daquele imóvel quando ela quita integralmente as parcelas daquele financiamento. Enquanto isso, o real proprietário do imóvel ainda continua sendo o banco. Mas tem muitos imóveis indo a leilão por outros tipos de dívidas também. Um grande exemplo, talvez seria a segunda maior dívida, são as dívidas de condomínio, tá? As dívidas de condomínio é uma dívida própria terreno, ou seja, uma dívida do próprio bem, assim como as dívidas de IPTU no caso, né? Dívidas de tributos sobre o imóvel. Dívidas própria terreno significa dívidas do próprio bem. E dívidas do próprio bem não tem a garantia da impenhorabilidade do bem de família. Então, muita gente acaba perguntando, mas e se for o único imóvel que eu tenho? Se for um imóvel que é usado para minha família, ele não é bem de família? Não é impenhorável? Não, pessoal. Dívidas próprio terreno, ou seja, dívidas do próprio bem, como IPTU, como dívidas de condomínio, são dívidas que não têm a proteção da lei do bem de família, tá? O imóvel não se torna empenhorável perante a essas dívidas. E existem também algumas outras dívidas além dessas que o imóvel também não tem essa proteção e vamos falar um pouquinho aqui sobre elas também. Então, a primeira maior causa dos imóveis estarem indo a leilão é financiamento imobiliário, a segunda maior causa, dívidas condominiais, a terceira maior causa, dívidas de PTU, né, dívidas de tributos sobre aquele imóvel,
E a quarta maior causa seria as dívidas de pensão alimentícia. Muita gente acaba deixando de pagar a pensão alimentícia e a dívida também de pensão alimentícia não tem a proteção do bem de família. O imóvel, mesmo que seja único da pessoa, que seja um imóvel que é da família da pessoa, ele não tem essa proteção da lei de impenhorabilidade do bem de família. Ele pode sim ser penhorado caso tenha dívidas de pensão alimentícia. Então, abri aqui para vocês a lei de impenhorabilidade do bem de família, tá? É a lei que dispõe sobre isso. É a lei número 8.009, de 29 de março de 90, tá? Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Aí vocês veem aqui logo no primeiro artigo, né? No artigo 1º desta lei, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei, ou seja, tem algumas hipóteses que sim, o imóvel pode ser penhorado, tá? Aí o artigo 3º dessa lei regula as hipóteses que esse imóvel bem de família pode ser penhorado. Então vamos lá. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo se movido, ou seja, se for movido por esses motivos aqui que eu vou falar para vocês, não tem impenhorabilidade, tá? O imóvel pode sim ser penhorado. Então vamos lá. Esses que estão com risco assim é porque houve alguma decisão que revogou esse inciso, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui foi revogado. Inciso número 2. Pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado, aqui que eu falei, financiamento imobiliário, tá? Pelo titular do crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Inciso segundo aqui foi revogado também. Terceiro, pelo credor da pensão alimentícia, tá? Acabei de falar com vocês, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Ou seja, se a pessoa está devendo pensão alimentícia, esse imóvel também pode ser penhorado, tá? E tem resguardado os direitos do cônjuge aí no caso. O quarto, para cobranças de impostos predial ou territorial. Acabei de falar com vocês, IPTU, ITR, esses impostos, tá? Taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, ou seja, do próprio imóvel ali, contribuições devidas em função do imóvel, tá? Dívidas próprio rem. Aqui se enquadra as dívidas de condomínio também, tá bom? Tanto IPTU como condomínio se enquadra neste inciso aqui. O 5. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Era muito usado hipoteca antigamente, né? Hoje em dia os bancos estão gostando de usar bastante financiamento imobiliário, né? Mas antigamente usava muito a hipoteca ao invés do financiamento imobiliário. O sexto aqui, por ter sido adquirido com produtos de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Isso aqui é muito difícil a gente ver na prática, né? É muito difícil, nunca vi um imóvel ir a leilão por isso, tá? Mas tem na lei também que a lei de família, do bem de família, não protege esse tipo de conduta. O inciso 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Isso aí tem que tomar bastante cuidado também, tá? Cuidado com quem você é fiador, tá? Em contratos imobiliários aí, tá? Toma muito cuidado, porque você pode ter o seu bem penhorado, tá? A lei de família não garante a proteção ao seu bem se você for fiador. Então toma muito cuidado quanto a isso, tá? Não seja fiador de qualquer um, né? Talvez nem de familiares aí é indicado ser fiador. É uma situação bem complicada.
Bom, pessoal, então vocês viram aí que a grande maioria dos imóveis que estão indo a leilão é por causa de financiamento imobiliário, tá? Eu diria que 80% aí desses imóveis é por causa de financiamento imobiliário, tá bom? Tem aí a parte do condomínio também, né? Muitos condomínios entram com ação também, mas acaba que o banco retoma o imóvel antes do que o próprio condomínio, né? Inclusive gravei um vídeo aí semana passada sobre isso, né? Que agora o condomínio pode também penhorar esse imóvel e o próprio imóvel a leilão, antes o condomínio poderia penhorar apenas os direitos aquisitivos ali daquele imóvel, e agora o condomínio pode penhorar o próprio imóvel, né? Então o banco também se responsabiliza pelas dívidas condominiais ali daquele imóvel que tem a garantia de alienação fiduciária, tá? Então, se o condômino começa a dever o condomínio pode entrar com ação ali contra o condômino e colocar o banco também como terceiro interessado ou até mesmo do polo passivo para pagar essas dívidas condominiais. Então é do interesse do banco também que essas dívidas seja quitada de agora em diante. E isso vem muito aí por causa das questões das dívidas aí que o brasileiro anda tendo, né? Do preço das coisas, que está tudo muito caro, então o pessoal está sem dinheiro, acaba comprando imóvel ali, acha que tem condições de pagar e na hora começa a faltar dinheiro, ou então surge algum imprevisto e a pessoa não consegue pagar determinada parcela e aquilo depois começa a virar uma bola de neve, a pessoa tenta pegar algum empréstimo e não consegue arcar com aquele empréstimo, então vai cada vez devendo mais o financiamento bancário ali, né? Então vem muito da situação econômica aí que o nosso país vem vivendo. Para quem investe em leilão é muito bom isso, né? Porque tem muitos imóveis disponíveis, acaba que sai muitos baratos aí, né? Mas infelizmente a situação que o nosso país vem passando é uma situação difícil, né? Muita gente está perdendo imóvel aí por não ter condições financeiras de arcar com as parcelas. Então esse ano a tendência é aumentar ainda, né? Esses imóveis, tem muitos inadimplentes aí com os financiamentos e vai aumentar bastante ainda esse ano esses imóveis que vão a leilão. 2025 realmente vai ser um ano repleto de leilões de imóveis. Bom, pessoal, então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo. Estou sempre trazendo conteúdos como esse aqui no canal sobre leilões de imóveis, tá? Comente aqui embaixo o que você achou, qual a sua opinião sobre isso, se você investe em leilão, se você teve algum imóvel aí que foi a leilão, né, ou você está devendo financiamento. E até mais.